Nossas reflexões de hoje, o nosso estudo, tem um título que todos nós queremos para nós, né? Uma nova vida. Despertar para uma nova vida. Mas aí eu pergunto assim, será que estamos praticando a coisa certa para que a gente estabeleça uma nova vida para nós? Uma vida de realizações, de felicidade, de paz, harmonia, né? Que a gente esteja de bem com a vida e com todos. Será que estamos praticando a coisa certa? Fica essa pergunta. Mas nós vamos, dentro da nossa reflexão de hoje, nesse estudo, entender um pouquinho melhor isso. Então ela começa nos dizendo assim: as preocupações com a vida material costumam envolver o ser humano, obscurecendo-lhe as percepções espirituais. Como consequência, quase sempre, ele descuida das coisas do espírito, deixando de aproveitar bem o tempo de permanência na Terra para preparar-se melhor para a vida espiritual. Os que assim vivem são representados pelo filho pródigo da parábola de Jesus, o qual pede ao Pai que lhe adiante a parte dos recursos da herança para seguir o próprio caminho. De posse dos recursos da herança, empreende longa jornada, dilapidando os bens devido ao comportamento inadequado. A certa altura, porém, cai em si. Neste momento, reavalia a própria vida, o envolvimento com as coisas do mundo, o tempo perdido, as oportunidades desperdiçadas, os recursos malbaratados. É o tempo de despertar para a vida espiritual. Aos que se encontram nessa condição, o alerta o apóstolo dos gentios: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Não se refere aos que repõem as energias com o sono fisiológico, mas aos que parecem dormindo ou mesmo mortos para a vida espiritual. Ou seja, os que permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na expressão de Emmanuel, assim se encontram os que ficam totalmente envolvidos com as coisas da matéria. Gastam todo o tempo com trabalho, diversões e gozos mundanos. Participam de uma religião, mas somente do culto exterior. Preocupados mais com a aparência, devido às preocupações do dia a dia, não acham tempo para ler e meditar sobre os ensinamentos evangélicos. Vivem em desacordo com as leis morais instituídas por Deus. Gastam precioso tempo na ociosidade ou acomodação. Recorrem à religião apenas para atender aos interesses materiais. Algumas iniciativas são muito importantes para iniciar-se e perseverar na nova fase. Participar efetivamente da vida espiritual. Dedicar-se ao estudo constante das questões relativas ao espírito e à vida espiritual. Adotar os padrões do Evangelho como norma de viver. Envolver-se no trabalho da seara cristã. Melhorar o relacionamento com os outros. Evitar a ociosidade e acomodação.
praticar a caridade. Tudo isso seja feito sem excessos que prejudicam a família. Assim agindo, sem dúvida, o ser humano estará aproveitando bem as oportunidades que o Criador lhe dá para promover a própria evolução espiritual. Muito bem. É uma lição que nos instrui bastante, né? É muito clara, né? Aquilo que nós precisamos estar vigilantes. E esse é um ponto que nós insistimos sempre em nossas conversas, em nossos bate-papos, né? Primeiro ponto, amar a vida, né? Aquilo que a gente sempre fala, amar ao próximo como a ti mesmo. Saber conduzir as coisas, né? Então ele nos alerta já no início, no primeiro parágrafo, que as nossas preocupações são sempre com a vida material, né? É a preocupação sobre a situação financeira, sobre o trabalho, sobre tudo que nos cerca, no nosso dia a dia, né? A correria que a gente estabelece no nosso modo de viver. E aí, a gente sempre colocando a espiritualidade em segundo plano. Então, é um ponto que precisa ser valorizado em primeiro plano, não em segundo. Porque aquele que não estabelece regras de vida para que possa conduzi-la, não tem colheita saudável. Ele não consegue estabelecer uma saúde material e espiritual. Porque nós sabemos que a partir do momento que a gente tem dificuldades com a vida espiritual, quem sofre? A nossa matéria, as nossas células, elas são atingidas. E aí começam os alertas, as enfermidades, os desequilíbrios, né? Aquele que está preocupado somente com o lado material, pode prestar atenção. Ele está ali no bolo, né? No eixo do acontecimento, de tudo que acontece, não é verdade? E aí, este indivíduo começa a colocar em segundo plano esse entendimento da nossa vida espiritual. Porque temos que lembrar um detalhe muito importante, né? Saber e ter consciência, porque nós somos espíritos eternos e estamos em uma experiência material para corrigir as nossas imperfeições. Porque não somos perfeitos, nenhum de nós é. Nenhum de nós é perfeito, né? Se estamos aqui na matéria, é porque nós precisamos corrigir alguma coisa. De alguma forma, nós temos que exercitar esta nossa condição, né? E aproveitar muito bem essa nossa passagem por esta vida material, né? Essa passagem que nós estamos. É uma passagem muito breve. E aí, temos que ter consciência que voltaremos enquanto a gente não conseguir equacionar as nossas pendengas, né? Então, é isso que nós precisamos estar prestando muita atenção, né? E aí a gente vê a lembrança que ele nos faz na nossa lição do filho pródigo, né? Na parábola que Jesus colocou, que o filho pediu ao pai
que desse a parte dele da herança, né? Que ele ia cuidar da vida dele. E assim o fez. Foi. Só que o caminho que ele tomou foi totalmente desregrado. Dilapidou o patrimônio todo, perdeu tudo, né? Achou que estava fazendo um grande negócio. E aí, os comportamentos dele inadequados. Quando ele começou a passar necessidades, aí sim caiu a ficha dele, né? Ele voltou para a casa do pai, para que o pai o acolhesse. E o pai o acolheu, né? Que não ia abandonar o filho, né? E aí ele fez e passou essa experiência. E teve que voltar e pedir ao pai que perdoasse, né? Pelo que ele fez com o patrimônio que o pai lhe deu, né? E aí, quando chega a um ponto desse, aí existe o despertar para a vida espiritual. Saber valorizar a forma que nós caminhamos, a forma que nós agimos, a forma que nós pensamos. Então, é como disse o apóstolo dos gentios, o apóstolo dos gentios é Paulo. E na carta que ele fez aos Efésios, né? Efésios é um Efeso, uma cidade ocidental, na Turquia, na época, né? E ele dá essa frase: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Né? Por que ele nos coloca isso? Estavam todos dormindo perante os ensinamentos e sobre o evangelho que Jesus deixou. Os ensinamentos, as formas que nós deveríamos conduzir a nossa vida. Estavam todos despertos, nem um pouco preocupados com a vida espiritual. E aí, nessa carta, Paulo coloca que desperta, acorde para a vida, né? Porque Cristo vai te iluminar. E aí, na sequência, né, nós temos também palavras de Emmanuel. Permanecem dormindo vítimas de paralisia das faculdades superiores. O que Emmanuel está nos trazendo com essa frase? Estão todos abandonando o Evangelho, os ensinamentos de Jesus. Né? As faculdades superiores, são os ensinamentos que Jesus deixou. Né? E aí permanecem dormindo pela paralisia de não praticar a religião, a espiritualidade, o entendimento. Não é? Isso foi umas palavras de Emmanuel. Essa lição está no Pão Nosso, no livro Pão Nosso, na lição 68, como está aqui no nosso rodapé, né? A biografia. Então, aqueles que estão totalmente envolvidos com a matéria, né? Gastam o tempo com trabalho, com diversões e gozos mundanos, não participam de nenhuma religião. Participam de religiões, desculpa, participam de religiões, mas só pelo culto exterior. Vamos dizer assim, no nosso linguajar popular, cumprindo tabela. Vai na igreja para cumprir
o compromisso dele de ir lá, ficar uma hora lá e acabou, está satisfeito. Só que não se instruiu, não procurou entender um pouco mais da vida, da espiritualidade, né? E não conseguiu estabelecer nada, né? E aí eu peguei uma parte dessa lição 68 lá do Pão Nosso, que ele diz assim na orientação, que nós precisamos nos indagar através de algumas perguntas. E ele nos coloca o que estamos fazendo, o que nós desejamos, o que nós almejamos, o que nós queremos para nós, o que nós desejamos. Que propósito nós estamos atendendo com as nossas ações? Qual as finalidades se destinam a nossa caminhada, da forma que estamos conduzindo? É indispensável que a gente estabeleça esse exame. É indispensável que a gente procure nos autoconhecer. Nós precisamos fazer essa autoavaliação para que a gente possa estabelecer um caminho de realizações, de paz e de felicidade. Nós precisamos fazer aquilo que está escrito para nós: erguer-se, evoluir, né? Emergir da animalidade. Porque até então, nós estamos aqui para conhecer, para nos instruir e para evoluir, né? Para que evoluir e crescer? Para que sejamos senhores do nosso caminho, da nossa vida. Para que nós sejamos donos de si. E aí, a nossa lição nos ensina que nós podemos estabelecer isso nos utilizando de algumas providências, né? E aí, o espírito é a vida espiritual, adotar os padrões do Evangelho. Então, os padrões do Evangelho nós conhecemos. Estabelecer uma norma de viver. Envolver-se no trabalho da seara cristã. Envolver-se no trabalho da seara cristã. Que é isso? Ajudar o próximo. Trazer o conforto ao nosso irmão, que talvez esteja atravessando dificuldades. Levar o conhecimento que nós já adquirimos para esses outros irmãos, para que a gente se torne um grupo fortalecido. Melhorar o relacionamento com os outros, né? Quantos não têm problemas de relacionamento no trabalho? Aí nós precisamos ser pacientes, humildes, né? Tolerantes, porque aquilo que nós dissemos agora há pouco, nós não somos perfeitos. Eu tenho uma imperfeição, o meu amigo, o meu colega do lado do trabalho tem outra imperfeição, e nós temos que alinhar isso. Nós temos que estabelecer o nosso entendimento. Aonde eu suporto os defeitos dele, eu o entendo, e ele suporta e entende os meus. Evitar se tornar pessoa ociosa, né? Existe até um ditado que a ociosidade, a mente ociosa é a oficina do mal.
não é? Então, ocupar o nosso tempo ocioso, não nos acomodar com situação nenhuma, arregaçarmos as nossas mangas, estabelecermos critérios de conduta, e muito importante, um item deles, praticar a caridade. A caridade em todos os sentidos da vida, não só material, né? Aquela caridade onde você doa amor, carinho, atenção, sorriso, abraço. Estes são os sentimentos da verdadeira caridade. E aí, uma grande lembrança que ele nos faz. Nesta frase, ele sintetiza tudo. Nós temos que manter o equilíbrio em tudo. Tudo isso seja feito sem os excessos. Tudo isso seja feito sem excessos que prejudicam a família. A família precisa ser valorizada. A família é o berço aonde nós estamos evoluindo mais e mais. Né? Quando nós estivermos estabelecendo essa conduta, nós estamos aproveitando todas as oportunidades que o nosso Criador, o nosso querido Deus e Jesus nos dá para que nós estejamos promovendo a nossa evolução espiritual. Isto é o que Jesus quer de nós, que a gente esteja mais próximo dele. Que Jesus nos abençoe.